Tobochineck, agradeço mais uma vez a participação do senhor aqui no Justiça para Todos. Eu agradeço o convite e sempre é bom estar falando sobre a Justiça Federal e a Associação dos Juízes Federais. Presidente, a Operação Lava Jato não sai das manchetes dos jornais há 2 anos. O senhor acha que essa operação elevou o protagonismo da Justiça Federal e também dos juízes federais? Os juízes federais por todo o Brasil têm desempenhado o seu papel de prestar a justiça. É claro que a Operação Lava Jato é uma operação de maior repercussão social e midiática por conta das pessoas que estão envolvidas. Mas, além dela, outras ações e operações estão sendo realizadas por juízes federais. Presidente, assim como o juiz federal Sérgio Moro, existem centenas, talvez, de juízes federais em todo o Brasil também atuando em operações importantes nessa esfera criminal. Certamente, a especialização das varas na Justiça Federal possibilitou que vários juízes tivessem a oportunidade de estudar e trabalhar em casos sobre matérias específicas. Então, assim como o juiz Sérgio Moro é um juiz especialista na matéria de lavagem de dinheiro, temos outros tantos exemplos de juízes federais que bem trabalham e prestam um serviço de excelência para a Justiça Federal e para a sociedade brasileira. Presidente, numa operação dessa envergadura, é natural que o juiz federal Sérgio Moro acabe recebendo algumas críticas, principalmente de advogados ou dos próprios alvos da operação. Como é que a JUF enxerga isso? Os juízes federais estão, a cada momento, sofrendo pressões, sejam pressões da mídia, da opinião pública, em relação às suas decisões, principalmente quando essas decisões têm uma repercussão social muito grande. Então, nós temos observado que muitas partes, muitas pessoas, às vezes, fazem alguma crítica à decisão judicial. Em primeiro lugar, nós vivemos numa democracia e as pessoas têm direito de manifestar a sua opinião, e eu creio que a associação, com qualquer pessoa, deve respeitar estas críticas, desde que elas sejam dentro de um limite razoável, porque ainda que nós tenhamos que defender a tolerância, há um nível de razoabilidade. Só que a associação, por outro lado, tem a obrigação de explicar, de esclarecer algum ponto em relação a alguma crítica que não seja verdadeira ou que não seja de acordo com o procedimento judicial ou mesmo com aquilo que se tem dentro do sistema de justiça. Nesse sentido, a JUF, então, expede notas, faz esclarecimentos à imprensa, para que esses fatos trazidos pela sociedade, na qual, repito, nós respeitamos, possam ser esclarecidas para toda a população e todos os cidadãos. Bom, presidente, o que a gente vê é que a JUF constantemente sai em defesa, não só do juiz federal Sérgio Moro, mas de todos os outros magistrados envolvidos na Operação Lava Jato. Então a defesa que a associação faz, seja do juiz Sérgio Moro, seja do ministro Teori Albino Zavascki e tantos outros juízes, é uma defesa pela independência judicial. O que é isso, a independência judicial? Cada juiz tem a independência de julgar o seu processo de acordo com a Constituição, com a lei e principalmente com os fatos que estão no processo. Então, se o juiz utiliza deste sistema para o julgamento dos seus processos, ele está fazendo o seu trabalho, que é aplicar a lei ao caso concreto. E qualquer interferência ou ingerência que possa haver no seu trabalho fere, no caso, essa independência judicial. É nesse sentido que nós defendemos que os juízes podem e devem ter a sua independência assegurada. E como que se resolve aparentes decisões contraditórias ou conflitantes entre juízes? É claro que no nosso sistema os processos ingressam para a decisão de um juiz, o juiz singular, uma pessoa, e depois, se a parte não ficar contente, ela pode recorrer aos chamados tribunais, onde mais de um juiz, no mínimo 3, apreciam essa demanda. E claro que a decisão de um tribunal prevalece sobre a decisão de um juiz singular. É o sistema de justiça. E essas decisões aparentemente contraditórias ou diferentes são resolvidas por esse sistema de uniformização e harmonização das decisões judiciais. Presidente, muitas investigações da Operação Lava Jato giram em torno de caixa 2 eleitoral, dinheiro de corrupção para alimentar partidos. Ou seja, o senhor vê nisso aí uma falha, uma distorção no nosso sistema político? Realmente, a Operação Lava Jato tem demonstrado que o sistema político apresenta falhas sensíveis
e que precisam ser melhoradas. Claro que a persecução penal ela é importante para corrigir os equívocos, responsabilizar aqueles que cometeram infrações penais, mas é importante também salientar que a associação, as pessoas precisam trabalhar pela conscientização e educação de todas as pessoas no sentido em relação ao próprio sistema político. A AJUF participa do movimento de combate à corrupção eleitoral, junto com diversas outras entidades, que é um instrumento importante para prevenir estes e qualquer outros atos ilícitos que possam ser cometidos em relação ao sistema eleitoral. Não só nesse fórum também, a AJUF participa também da INCLA, né, que é um fórum importante de combate à lavagem de dinheiro e os crimes financeiros. A INCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, também reúne mais de 60 entidades, da qual a AJUF faz parte, para que nós possamos discutir medidas e propostas de alterações legislativas e de atos normativos que possam melhor trazer resultados para o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Presidente, dentro desse trabalho da INCLA, a AJUF coordena algumas das ações? Neste ano de 2016, a AJUF coordena a ação de número 4, que traz elementos para ser estudada uma nova legislação no Brasil, em que as pessoas, não aquelas que cometeram crime, porque quem comete crime pode fazer a delação, a colaboração premiada, mas aquelas pessoas que têm conhecimento de algum fato criminoso possam denunciar as autoridades constituídas. É o chamado denunciante, é uma legislação que já existe nos Estados Unidos desde 2010 e que a AJUF coordena para que isso possa ser inserido no nosso sistema jurídico. Além desse trabalho na INCLA, a AJUF continua atuando no Congresso Nacional para propor mudanças na nossa legislação, principalmente legislação penal? Sim, a AJUF tem uma comissão de direito penal presidida pelo nosso ex-presidente Nino Toldo, e esta comissão apresenta diversas sugestões, a qual nós encaminhamos junto aos parlamentares para que nós possamos promover mudanças. Uma destas mudanças justamente foi o PL 402 de 2015 do Senado Federal, que trata da possibilidade da execução da pena logo após a condenação em segunda instância. Não tivemos ainda uma apreciação definitiva no Senado Federal, mas o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade desta condenação ou da execução da pena após a segunda instância, através do seu julgado, retornando à sistemática que existia até 2009. Então, tudo isso também é fruto de um trabalho que a AJUF contribui com diversas outras instituições para a melhoria do sistema penal. Ok. Presidente, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco discutindo a proposta de criação dos novos tribunais regionais federais. É daqui a pouco. Até já.